tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Lena Marcossi. Vem comigo hoje fazer esse lindo descanso de xícara modelo tulipas. Ele ficou pesando aqui no meu ponto apenas 38 gramas de barbante, gente. Então, dá para usar aí as sobrinhas, porque é muito econômico, apenas 38 gramas. Medida aqui no meu ponto, ficou com 19 centímetros. E olha só, essa é uma xícara de 200 ml e fica perfeito aqui para esse tamanho. Então, pega a sua agulha e vamos à aula. E não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Vou usar aqui, ó, os barbantes número 6, tá? Na cor cru, nessa cor lilás e o verde. Agulha 3,5 e uma tesoura para os arremates, tá? Então, pode ser cones usados, tá? Com um pouquinho fio que dá para fazer. Com o barbante na cor cru, vou fazer o círculo mágico. Já ensinei aqui no canal como faz, tá? E vou subir mais 2 correntinhas que dê a altura do ponto alto. Vou colocar aqui dentro desse círculo um total de 12 pontos altos, contando com essas correntinhas que a gente fez de início, tá? Então, vão ficar aqui dentro 12 pontos altos. Opa! Ó, já tenho 5, vou concluir e já venho. Feitos os 12 pontos altos, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Um ponto baixíssimo. E aí, puxa aqui o fio, ó, pra fechar bem o miolinho aqui, ó, tá? Ficou fechadinho. Agora, aqui a gente sobe, ó, 2 correntinhas alongadas, que pra mim dá a altura do ponto alto. Nesse mesmo ponto, a gente faz mais um ponto alto, ficando com 2 a contar das correntes. Vou fazer aqui em cada ponto de base 2 pontos altos, tá? Então, 12 pontos altos no miolo. Agora, a gente vai ficar com 24 pontos altos aqui, porque dobrou. Então, 2 pontos altos em cada ponto de base, ó. Fiz aqui, então, os pontos altos, fiquei com 24 pontos altos. E aqui é o ponto onde a gente iniciou. Só que se eu fechar aqui, ele vai ficar esse espaço. Então, aqui, antes de finalizar, ó, nesse mesmo ponto, eu coloco mais um ponto alto aqui, tá? Então, ele vai fechar. E aqui eu fecho, ó, onde a gente iniciou com um ponto baixíssimo. Tá vendo, olha, a diferença, gente? Então, se eu fechasse a carreira daquele jeito, ia ficar um buraco aqui. Nesse caso, dá certo, tá? Então, aqui agora a gente sobe, ó, 2 correntinhas novamente, que dá a altura do ponto alto. Nesse mesmo ponto, eu faço mais um ponto alto, fiquei com 2. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu faço 2 pontos altos. Nessa carreira, vai intercalar 2 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos. No próximo, vai fazer um ponto alto. Aí, faz um ponto alto. Então, intercala dessa maneira. Feito isso, ó, a gente finaliza com 2 pontos altos aqui, porque na carreira anterior a gente colocou um ponto a mais. E vamos colocar novamente um ponto alto, ó, nesse mesmo ponto, para fechar a carreira e não ficar esse espaço, tá? Ó, e fecha com um ponto baixíssimo. Finalizada aqui a carreira. Na próxima carreira, sobe 2 correntinhas, que dá a altura do ponto alto, ou 3, conforme o ponto de vocês, tá? E nesse mesmo ponto, coloca um ponto alto. Então, aqui eu já tenho um aumento, tá? No próximo, vai ser um ponto alto. No próximo ponto de base, também um ponto alto. E aí, repete o aumento. 2 pontos altos,
no mesmo ponto de base. Então, vai intercalar dessa maneira. Agora, vai fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E antes de finalizar a carreira, eu venho com vocês. Chegando aqui no final, eu fiz meu último aumento e ainda tem aqui os 2 pontos altos. Então, faço aqui um ponto alto, no próximo também um ponto alto. E como eu sempre faço, ó, nas carreiras, ó, pra fechar, então aqui no mesmo ponto, faz mais um ponto alto. E fecha com ponto baixíssimo, tá vendo? Ele fica fechadinho. Aqui pode cortar o fio, puxar, e no próximo ponto, pegar as 2 argolinhas e puxar o fio para trás. E aí, depois é só fazer o arremate, tá? Ó. Então, aqui a basezinha tá pronta. Agora, a gente vai fazer com o fio verde, tá? Aqui onde eu finalizei, ó, eu não vou começar aqui. Então, eu vou deixar esse ponto onde eu finalizei, tá? E vou aqui, ó, logo depois dele, vou prender o fio na agulha. Prendi. Vou aqui, ó, logo depois que eu finalizei, ó, vou aqui e puxo o fio pra prender, ó. Já joga aqui pra ir escondendo. E passa a correntinha. Faz 1, 2 correntinhas aqui da altura do ponto alto. Laça, vai no mesmo ponto de base e faz um ponto alto. Então, fiquei com 2 aqui a contar das correntes. Vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vai laçar nesse mesmo ponto de base, vai fazer um ponto alto sem finalizar. Eu tiro as 2 argolinhas, ó. Laça novamente, vem nesse mesmo ponto, puxa, tiro 2 argolinhas. Fiquei com 3, tiro as 3 junto. Uma corrente de espaço. Laço, vou pular, ó, 1, 2, 3 pontos de base, vou no próximo e vou repetir. Ó. Faço o ponto alto sem finalizar. Laço, volto nesse espaço, ponto alto sem finalizar. 3 argolinhas na agulha, eu tiro as 3 juntas. 1, 2, 3 correntes. Laça, vai repetir aqui nesse mesmo espaço, ó. Ponto alto sem finalizar, novamente o ponto alto sem finalizar, ó, tirando as 2 argolinhas, e aí eu fico com 3 e tiro tudo junto. Uma correntinha de espaço, laço, pula 1, 2, 3 pontos de base e faz a repetição, tá? Ó. Três correntinhas. E repete no mesmo ponto, o ponto alto sem finalizar, ó. Tirando apenas 2 argolinhas, aí eu fico com 3 na agulha e fecho essas 3 junto, tá? Então, vai fazendo assim até finalizar. Chegando aqui, ó, no final, como a gente aumentou pontos aqui pra fechar a carreira, então aqui, ó, vou fazer a correntinha de espaço, vou laçar, vou pular 2 pontos de base agora, pra finalizar aqui e dar certo, tá? Então, aqui eu faço igual, né? Só pulei 2 pontos de base. Essa é a diferença aqui no final, tá? Pra poder dar certo. Porque pulando 3 ia ficar sobrando ponto, tá? Então, faz uma corrente, laça e aqui divide. 1, 2, no terceiro faz novamente aqui, tá? Dessa maneira, você distribua no final para poder bater. 3 correntes. Ponto alto sem terminar e mais um ponto alto sem terminar e fecha tudo junto, ó.
uma corrente, e agora eu fecho aqui, ó, bem em cima aqui nesse pontinho, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o fio. Fiquei aqui, ó, tá? Com 14, nessa parte verde, tá? 14 folhinhas. Então, aqui, já com o fio lilás, já prendi na agulha. Nesse último que eu finalizei, eu já vou prender o fio também. Então, aqui no meio, onde fez as 3 correntinhas, vai prender. Puxar aqui. E vai subir 2 correntes que fica a altura do ponto alto. Vou fazer aqui mais 4 pontos altos. Então, vamos ficar no total de 5 pontos altos a contar com as correntes de início. Fiz aqui os 5 pontos altos, ó. Eu tiro a agulha da laçadinha, venho aqui, ó, nesse onde a gente iniciou, nessa correntinha, vou puxar esse fio, ó, passar aqui por dentro dela. E vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntes. Vou voltar aqui, pegar as 2 argolinhas, ó, e fazer um ponto baixo. Agora, eu vou aqui, ó, bem dentro, ó, do meinho, e vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. E eu repito 3 correntinhas. Vou pegar novamente aqui as 2 argolinhas, ó. E vou puxar o fio fazendo um ponto baixo. Vou novamente aqui dentro desse espaço bem no meinho e faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Volto, pego aqui a argolinha, puxo e faço ponto baixo, fechando, ó. Volto novamente nesse mesmo espaço aqui do meio, faço o ponto baixíssimo. Agora, eu faço 2 correntes, 1, 2. Nesse espaço de correntinha, eu faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, laço e vou aqui no próximo, já vou repetir, fazer os 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos, tiro da agulha, venho aqui, ó, no primeiro ponto, bem em cima dele, pego as 2 argolinhas e puxo esse fio. Então, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, voltar, pegar as 2 argolinhas e fazer o ponto baixo, tá? Então, aqui a gente já tá repetindo, ó, vou bem no meinho aqui, ó, e vou puxar esse fio e fazer um ponto baixíssimo. Repito 3 correntinhas, novamente. Agora é só repetição, tá? Vou finalizar essa aqui para mostrar para vocês, ó. Volto no meinho e faço ponto baixíssimo. 3 correntinhas, novamente. Pego as 2 argolinhas, fecho e faço o ponto baixíssimo, 2 correntes e prendo com ponto baixo nesse espaço aqui, tá? Entre um e outro, ó. Olha como vai ficando aqui as tulipinhas, ó, tá bom? É assim que eu faço. Vou concluir a carreira e volto com vocês. Para finalizar, faz 2 correntinhas e fecha aqui, onde a gente iniciou esse primeiro ponto aqui alto, ó, bem aqui atrás, ó, bem, pega no meio e faz um ponto baixíssimo, faz uma correntinha e corta o fio, puxa ele e aperta, ó. Aí, aqui atrás, faz o arremate, tá? Eu já fiz aqui, falta só esse aqui, que eu finalizei agora com vocês, tá bom? Aí, finalizou, vocês vão ajeitar as tulipinhas, ó, puxando as pontinhas delas, tá? Pra elas ficarem bem assentadinhas, né, ó. Medida dele, ó, aqui no meu ponto, ó, ele ficou com 19 centímetros, tá?
O peso tá logo no início do vídeo, tá? Que eu mostro lá pra vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam essa lindeza. Se fizer, me marque, tá? E não esquece de deixar aquele joinha aqui no vídeo, de se inscrever, ativar o sininho para não perder as novidades aqui do canal. Agradeço por me acompanhar aqui até o final do vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau!